Olá, meus inscritos. Hoje nós vamos ver aqui esse novo vídeo. Os ditadores não cumprem acordo nem leis. Na capa aí coloquei uma cena de batalha do filme sobre a Revolução de 1923, os Maragatos contra os Chimangos, no tempo do Borges de Medeiros, né? Daquelas eleições fraudadas, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, pessoal, é, as situações aqui. Nós temos uma injustiça que está se suicidando, nós temos uma ditadura, vocês podem ver aí, uma ditadura cada vez pior, né? Com todo o poder do mundo na mão, armas, dinheiro, é, Supremas Cortes, Forças Armadas, polícia, mídia, está tudo a favor, da nossa ditadura. E o Brasil é um país, continente, 20 vezes maior que a Venezuela. Imagine como é que vai ficar isso aqui daqui a um ano ou dois. Então, meus amigos, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. E nós vamos agora entrar num assunto interessante. Hoje, na verdade, o assunto seria outro, mas, claro que dentro das histórias sobrenaturais da capital da província do Rio Grande do Sul, hoje estado do Rio Grande do Sul, né? Porém, diante de circunstâncias outras aí, é necessário provar que a história ela não pode ser mudada como querem mudar, né? Porque ela nos traz ensinamentos que podem nos livrar de repetições de erros do passado. E quem não aprende com os erros do passado está fadado a repeti-los. Só para esclarecer, pessoal, esse meu canal, ele é totalmente independente, sem nenhum amparo, sem nenhuma monetização, sem nada. E não é um canal de notícias, é um canal cultural. Aqui eu comento assuntos, fatos políticos, históricos, à luz do direito e da justiça. E os nossos comentários, eles são só em cima de fatos da história antiga, história recente do país e do estado, a literatura, né, a política passada, atual também, né, a nossa liberdade, a nossa democracia, o nosso conservadorismo, os nossos costumes aqui, e tentando preservar aquilo que é bom, ou que era bom, mas que agora, com o tempo, ele vai se perder. Bom, então, desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe, existem tiranos, ditadores, autoritários, e que só saem do poder pela força. Eles não saem do poder através de eleições, sejam elas auditáveis ou não auditáveis, não interessa, não resolve nada. E como disse aquele preclaro ministro lá da Suprema Corte, nossa, eleições não se ganha, se toma. Tirar um ditador do governo através de eleições é uma coisa de conto de fadas, né? Só quem tem só meio neurônio pensar uma coisa dessa. Porque o professor lá vivia dizendo isso, né? Não, não tem como. O poder não recua, o poder não deixa vácuo. É como, imagine um barco com um furo. Se você não tapar o furo do casco do barco, ele afunda. E o ditador é assim, quando existe uma falha dele, ele ameaça todo mundo, prende todo mundo e não deixa ninguém abrir a boca e censura todo mundo. Aí todo mundo fica com medo, fica quietinho e ele continua no poder. Ele ameaça as pessoas e pronto. Então, nós tivemos a oportunidade de não deixar furo, mas perdemos a oportunidade por covardia ou por inexperiência ou por medo, sei lá, ou talvez até por alguma vantagem que a gente não sabe. Negociar com o ditador é uma coisa absurda, né? Então, o exemplo do Maduro agora, ele tem toda a máquina estatal na mão, as Supremas Cortes, as Forças Armadas, as milícias dele, as polícias, toda a burocracia, muito dinheiro e armas, né? Então ele só sai do poder se ele quiser e quando ele quiser. Ninguém tira ele de lá. E porque a ONU é comunista também sempre apoiou ele. Nunca viram nada das barbaridades que ele faz. Então, pessoal, no passado, né, aqui no Rio Grande do Sul, há cerca de 135 anos, né, teve início uma ditadura positivista com o Júlio de Castilhos, que durou até 1930, que eu já falei nos vídeos anteriores. Aconteceram muitos episódios dantescos e fraudes eleitorais, duas guerras fraticidas aqui, irmãos contra irmãos, a ponto de chamarem o absurdo de elegerem uma pessoa sem um candidato único, por exemplo, eleger o cara e dizer que aquilo ali foi uma eleição. Para mim seria quando muito um plebiscito para referendar um nome, mas nunca uma eleição. Como faziam em Cuba, né? Cuba, o Fidel Castro, durante mais de 60 anos, a cada 5 anos, ele fazia
um simulacro de eleição, era só ele, era candidato único, todo mundo votava 100% nele, quem não votava nele ele mandava matar, e tudo bem. Isso é ótimo. Isso sim que é democracia, viu, pessoal? Isso é democracia. Relativa, claro. Então, nas eleições do Rio Grande do Sul, o ano de 1922, em novembro de 22, o candidato à reeleição era o Borges de Medeiros, que era um ditador, né? Veio lá do tempo do Júlio de Castilhos. E ele foi sagrado vitorioso, embora tivesse uma escalada e escandalosa fraude, o resultado foi ratificado, mesmo assim, pela Comissão dos Poderes da Assembleia Legislativa, em 16 de janeiro de 23. Curiosamente, essa comissão era composta, é composta só de exclusivamente apoiadores do Borges de Medeiros, gente dele. Segundo o historiador Moacir Flores, tem um livro sobre isso, ele havia no Rio Grande do Sul 72 municípios na época e havia 267.690 eleitores. E foram 106.360 mil votos em favor do Borges de Medeiros, enquanto o candidato adversário dele, que era o Assis Brasil, ele teve apenas 32 mil votos, que correspondia a menos de um terço da votação total. Então a oposição achou aquilo um absurdo, porque tinha muito voto fraudulento, até os mortos votavam, tinha fraude, tudo que era jeito. Pegaram em armas e queriam depor o Borges Medeiros, ou então, no mínimo, mudar a Constituição, que era um absurdo. O cara estava se elegendo pela quinta vez. Bom, eu digo isso para comparar com a eleição recente agora do ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, que é do Foro de São Paulo, amigo do nosso ditador Lula da Silva. Ele perdeu as eleições lá vergonhosamente. 70% das pessoas votaram no outro candidato e 30% votaram nele. Mas ele, através da sua Suprema Corte, não comprovou as atas, não provou que ele ganhou, mas ele nem quis contestar. Ele disse: eu sou o vencedor e pronto. Como se tivesse vencido, ele continua no cargo e hoje ele então foi empossado novamente para mais 6 anos de tirania naquele pobre país que está em frangalhos, em pedaços. O povo ignorante, analfabeto, desempregado e vivendo de esmola. Mas cada um tem o governo que merece. Então, com o apoio do nosso governo brasileiro, que persegue, prende opositores aqui, abre inquéritos fraudulentos, mulheres velhinhas, todo mundo vai para a cadeia. E eu vejo gente falando bobagem aí nas redes sociais, só para ganhar pix, ganhar like, isso aí não leva a nada. Sem o menor conhecimento, sem ler um livro, ou então sem escutar a história de quem leu alguma coisa sobre isso. Então é muito triste isso, pessoal. Hoje é um dia de a gente estar de luto até por tudo isso que aconteceu. Né? Peço a todos que, por favor, compartilhem isso, se inscrevam. Né? Vou deixar um livro aqui, Da Ditadura à Democracia, está de graça no Google, para a pessoa ter uma noção, né, disso. E um documentário, um filme, né, sobre democracia e ditadura, como é que no mundo as ditaduras são derrubadas com as pessoas desarmadas, porque ninguém tem arma, né? Tem que fazer algum tipo de protesto, algum tipo de movimento para derrubar uma ditadura, senão todo mundo vai, né? Todo mundo vai para o saco, não tem jeito. Então, meus amigos, vejam isso, por favor. É muito interessante, né? É uma pena que eu tive que sair fora do assunto hoje, porque hoje o assunto é o assunto do momento em todas as redes. Os jornais do Brasil inteiro não falam de outra coisa a não ser nas eleições do ditador Maduro, né? A, a posse, ele tomou posse, mesmo não tendo sido eleito, ele tomou posse e vai ficar aquela palhaçada que ficou da outra vez, fica dois presidentes, um que foi eleito e outro que é de fato e outro que é de direito, né? Um é de direito, que foi realmente eleito, e o outro é de fato porque tomou o poder e pronto, e não sai de lá. É assim que as coisas funcionam, pessoal. Já pensaram o Brasil 20 vezes maior que a Venezuela, um continente, quando estiver numa situação igual, como está agora, ou até pior que a Venezuela? O que vai ser do povo, da nossa economia e do nosso futuro perante as nações? Nós estamos lascados, pessoal. Por favor, pessoal, vamos estudar, pelo amor de Deus. Era isso que eu queria dizer para vocês. E até amanhã. Um abraço em todos.